Por que que a pressão sobe? Por que que muitas pessoas são hipertensas? 30% da população brasileira é hipertensa. É isso que a gente vai tentar compreender nessa aula, falar sobre fundamentos da fisiopatologia da hipertensão. Então a gente tem que compreender 3 mecanismos principais para entender a elevação de pressão. O mecanismo renal, o mecanismo hormonal e o mecanismo neural, sistema nervoso simpático. Vamos começar a falar do rim. O rim é fundamental na fisiopatologia. A gente tem que entender a relação entre pressão e natriurese. Então, observa aqui. Se eu tenho água e sódio caminhando pelo meu glomérulo, né, vai acontecer a filtração. Então, entre água e sódio, eu consigo filtrar essa água e sódio e eu consigo manter a minha pressão em níveis normais, 12/8. Se eu tiver, por acaso, um aumento, né, de ingestão de água e de sódio, eu espero que a pressão dentro do glomérulo aumente também e eu consiga filtrar mais e eliminar esse excesso de água e sódio, mantendo a minha pressão adequada. No entanto, em algumas situações, eu tenho aumento da ingestão de água e sódio, mas eu não consigo excretar, filtrar a quantidade adequada de água e sódio para garantir uma manutenção de pressão adequada. E nesse caso, a pressão vai subir. Então, o ponto fundamental é quando eu não consigo, pelo aumento de pressão do glomérulo, aumentar a minha natriurese. Mas por que que isso acontece? Primeiro passo que a gente tem que entender é que esse processo não acontece só no glomérulo em si, mas também acontece no ducto coletor, nos túbulos, na alça de Henle. A gente tem um processo de filtração, que foi o que a gente acabou de ver, que tem relação com a pressão dentro do glomérulo, mas a gente tem também mecanismo de reabsorção. Então, uma vez que foi filtrado, uma parte da água do sódio pode ser reabsorvida, uma parte pode ser excretada, aqui é o vaso sanguíneo, ali é o túbulo, e por fim, o que sobrou vai ser finalmente excretado e eliminado do organismo. Esse processo é bem complexo, porque nos rins eu tenho uma constante interação entre os vasos e os túbulos, né? O túbulo contorcido proximal, alça de Henle, distal, até chegar no ducto coletor. Então, esse processo ele vai estar prejudicado. Mas por quê? Porque algumas pessoas conseguem eliminar o excesso de água e sódio e outras não, mantendo níveis adequados de pressão. Por que que acontece esse descontrole? Tem 2 motivos principais. Primeiro, se acontecer um problema na arteríola aferente, se ela ficar doente, uma arteriopatia. E segundo ponto, isquemia na região tubular. Isquemia na região tubular prejudica o processo de reabsorção e o processo de secreção de água e sódio. Isso acontece por conta de aumento de vasoconstritores. Algumas pessoas, por alguma alteração genética, a maioria ainda não foi identificado o motivo exato, mas tem mudanças locais, né, tanto na parte de filtração quanto no túbulo, que causa isquemia, aumento de vasoconstritores. Por exemplo, a angiotensina 2, a endotelina, são vasoconstritores, catecolaminas, que prejudicam esse processo e vão fazer elevação de pressão. Por outro lado, essas pessoas têm menos vasodilatadores, como o óxido nítrico, e esse desbalanço vai ocasionar um aumento da manutenção de água e sódio no organismo com elevação da pressão. E a gente tem que entender também que existe uma relação entre consumo de sódio e a pressão arterial. Todo mundo conhece essa interação, mas esse gráfico ajuda a gente a entender melhor. Então imagina um indivíduo A, é um indivíduo normal. Aqui eu tenho a pressão relacionada com o consumo de água e sal. Então, se eu tenho um consumo normal de sódio, a pressão vai ficar em níveis normais, histórico em torno de 10, 11, 12. Se eu tenho um aumento de um consumo normal, para um consumo elevado até 3,5 vezes, por exemplo, um consumo normal de sódio, o meu rim consegue excretar, o rim normal consegue excretar esse excesso de água e sódio, mantendo os níveis mais ou menos normais. No entanto, se eu tiver um consumo muito elevado, 4, 5 vezes acima, se eu comer um caminhão de sódio, obviamente a minha pressão vai subir, não tem jeito, não tem rim que dê conta. Mas depois de algum tempo, o rim vai adaptando e vai reduzindo, aumentando a excreção e reduzindo a pressão, se eu reduzir o meu consumo de sódio. Então entendemos que existe uma faixa de até 3 vezes, 4 vezes consumo normal de sódio que o rim consegue trabalhar bem numa pessoa normal. Agora vamos pensar no indivíduo B, que é hipertenso. Esse indivíduo já parte de um basal maior, mesmo com um consumo normal de sódio.
porque tem alterações de vaso constritores renais, isquemia tubular, como a gente viu. Se esse indivíduo tiver um consumo elevado de sódio, ele vai conseguir, dentro daquela faixa já mais elevada, manter as pressões em níveis um pouco mais altos só que o basal. E se ele comer muito sódio, realmente a pressão dele vai estourar, vai subir demais. Existe um deslocamento da curva, porque geralmente por vasoconstritores que afetam a capacidade do rim de eliminar o excesso de água e sódio. Alterações genéticas que ainda não estão completamente compreendidas, principalmente em relação à produção de angiotensina e outros vasoconstritores. No entanto, tem pessoas que são chamadas de sal sensíveis. O que é isso? Quando elas começam a comer um pouco mais de sódio do que o normal, elas têm uma elevação significativa da pressão, diferente do que eu esperaria para uma pessoa normal. A curva ela é mais inclinada nessa faixa entre o consumo normal e o consumo elevado de sódio. Essas pessoas são chamadas sal sensíveis. Não dá para a gente saber a priori quem é sal sensível e quem não é. Por isso que uma das grandes recomendações do tratamento da hipertensão é reduzir a ingesta de sal. Se eu ficar num consumo normal de sal, eu não vou correr o risco da pessoa ser sal sensível e pequenos aumentos do consumo de sódio fazerem a pressão subir demais. Tá? E por que isso acontece? Novamente, alterações genéticas na capacidade do rim de eliminar o excesso de água e de sódio. Então entendemos a importância fundamental do rim. Agora a gente vai falar de um sistema hormonal que é importantíssimo. Sistema renina, angiotensina, aldosterona, muito estudado dentro da cardiologia. E agora a gente vai relembrar aonde se localiza a produção de renina, né? Aqui a gente tem um esquema do néfron. Aqui temos as células mesangiais extraglomerulares, esse é o glomérulo. O que eu tenho aqui? A artéria eferente que sai do glomérulo e a aferente que chega. Temos aqui também a região das células chamadas justaglomerulares, que tem a capacidade de produzir hormônios. E a mácula densa ela fica realmente muito próximo à arteríola aferente. O que vai acontecer aqui? Para finalizar, temos os podócitos, temos a cápsula de Bowman e aqui, por fim, o túbulo proximal, aonde a urina começa a ser produzida para ser excretada. Eu vou dar um zoom na região que produz a renina. A região que produz a renina é a mácula densa, são aquelas células que estão próximas ali da arteríola aferente. Existe uma molécula que é inativa, a pró-renina, e se acontecer queda de sódio ou queda de pressão na arteríola que está chegando no glomérulo, arteríola aferente, menos sódio ou queda de pressão, é um estímulo para que se transforme a pró-renina em renina, que é uma enzima ativa. Então, a queda de sódio ou a queda de pressão na arteríola aferente faz produzir renina, o hormônio ativo, a enzima ativa. E o que a renina vai fazer? Então vamos lá, o fígado, nosso fígado produz normalmente uma grande molécula chamada angiotensinogênio, uma molécula enorme que não tem uma função biológica. Na presença da renina, ela vai ser transformada em angiotensina 1. Então eu preciso da renina para mediar essa reação enzimática. Angiotensina 1 ainda não tem uma função ativa, mas o endotélio de todo o organismo, mas principalmente o endotélio pulmonar, produz a enzima conversora de angiotensina, a ECA, e a ECA transforma a angiotensina 1 na angiotensina 2, e essa sim tem diversas ações biológicas. Como age a angiotensina 2? A angiotensina 2 ela vai se ligar em receptores chamados AT1, que estão presentes na membrana de diversas células no organismo. Quase todas as células do organismo têm receptores de angiotensina 2. Os receptores AT1 eles são bloqueados por algumas drogas, as famosas sartanas, né? Já ouviu falar da losartana? Pois é, a losartana bloqueia esse receptor. A ECA é inibida, por exemplo, pelo enalapril, inibidor da ECA. Então, aí ele tem mecanismos de ação de antihipertensivos. Angiotensina 2, uma vez que se liga nesse receptor AT1, vai ter uma transdução de sinal e vai agir em diversos pontos do organismo. Por exemplo, no sistema nervoso central, essa ligação estimula a ativação simpática, catecolaminas, e a gente vai ver logo em seguida como as catecolaminas fazem a pressão subir. Segundo ponto, vai agir no endotélio vascular, faz vasoconstrição, o nome já diz angiotensina, angiotensão, causa uma disfunção do endotélio e inflamação no músculo liso do endotélio.
dos vasos. Em relação às células do miocárdio, pode levar a crescimento e fibrose dessas células, levando a uma insuficiência cardíaca, num processo mais crônico. No rim, a angiotensina vai levar à retenção de água e sódio, principalmente porque ela vai agir lá no córtex adrenal para a produção de aldosterona. Então, a angiotensina 2, quando entra no receptor AT1 lá no córtex adrenal, aumenta a produção de aldosterona. A aldosterona é um mineralocorticoide, age lá no ducto coletor do rim, reabsorvendo água e sódio. Se eu tenho mais água e sódio no organismo, a minha pressão sobe. Então, angiotensina causa vasoconstrição, retenção de água e sódio, e tudo isso faz a pressão subir. Lembra que o estímulo inicial era a queda de sódio e de pressão na aferente para produzir renina? Pois é. Isso, no curto prazo, ajuda. Isso é um mecanismo de defesa do organismo. Se a pressão caiu, a angiotensina 2 vai fazer a pressão subir. No entanto, quando é ativado cronicamente, o paciente fica hipertenso, a pressão dele fica alta a maior parte do tempo. E grande parte dos antihipertensivos tem ação nesse sistema hormonal. Por fim, eu quero falar do mecanismo neural, sistema nervoso simpático. Como que ele é ativado? Aqui a gente tem que lembrar um pouco da anatomia e lembrar que a gente tem uma região, nessa região do nosso pescoço, região cervical, que temos o bulbo carotídeo. O que é isso? Temos o nervo glossofaríngeo, ele é um par craniano, é um nono par craniano. Ele tem um subramo chamado, tem a carótida externa e interna aqui na região cervical, e ele tem um subramo chamado de nervo de Heering. Esse nervo ele vai se comunicar com o bulbo carotídeo. O bulbo carotídeo tem mecanorreceptores que conseguem perceber variações na distensão do vaso sanguíneo nessa região do seio carotídeo, que é onde eu tenho a carótida comum, que vai se dividir na interna e externa. Então, variações nesse tônus conseguem estimular o sistema nervoso por meio do nervo glossofaríngeo. O que acontece então? Barorreceptores ou mecanorreceptores, quando percebem, por exemplo, que está menos distendido do que deveria, vão estimular o sistema nervoso simpático, catecolamina, noradrenalina. O que eles vão fazer? Vão agir em alguns pontos. Primeiro, a catecolamina estimula a produção de renina nas células extraglomerulares. Então, lembra que a renina, quando age no sistema nervoso central, estimula a catecolamina? Pois é, e a catecolamina estimula a produção de renina. Um sistema estimula o outro a elevar a pressão. Segundo ponto, vai agir em células do túbulo renal, estimulando a reabsorção de água e sódio. Também tem uma função renal. E, por fim, vai agir diretamente no vaso sanguíneo, receptores alfa-adrenérgicos, fazendo a vasoconstrição. Então, ele vai reduzir o calibre. Essa redução de calibre aumenta a resistência periférica e faz a pressão subir. Então, a ativação do sistema nervoso simpático faz a pressão subir por vasoconstrição e por também reabsorção de água e sódio, parecido com a ação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. E um sistema estimula o outro. Então, pessoas que têm excesso de catecolaminas vão ter a pressão mais alta. Isso acontece, por exemplo, numa forma secundária de hipertensão, que é o chamado feocromocitoma. São tumores produtores de catecolamina e tem todo esse processo. Então, o que a gente aprendeu na aula hoje? Que a hipertensão tem 3 mecanismos fisiopatológicos principais. O mecanismo renal, que é a capacidade do rim de eliminar água e sódio de acordo com a elevação da pressão, e se ele estiver prejudicado por vasoconstritores, a pressão vai subir. O segundo mecanismo hormonal, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, a gente viu como que funciona, a queda de sódio de pressão faz a produção de renina, que vai gerar a angiotensina 2 e a aldosterona. E, por fim, o mecanismo neural que tem relação com o bulbo carotídeo, barorreceptores, que fazem estimulação da liberação de catecolaminas. Essas são as referências para essa aula. O principal livro é o Brown, né, o livro-texto de cardiologia, se você quiser se aprofundar. Espero que isso tenha te ajudado a entender a fisiopatologia da hipertensão para as próximas aulas relacionadas com o tema, e até a próxima.